Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do pessoal até da esquerda que está criticando o Alexandre de Moraes pelo inquérito com Eduardo Bolsonaro, tá? Como eu falei para vocês, é uma confissão de que ele está perseguindo o Bolsonaro mesmo. Vamos ver aqui a lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui e mais algumas previsões sobre esse caso. Parece que o STF está chateado com Lula porque esperava que o governo brasileiro fizesse uma defesa mais acalorada do STF. Esperavam o quê, meu amigo? Não tem o que o governo brasileiro fazer. Vai fazer o quê? Vocês fizeram merda mesmo. O Alexandre de Moraes fez um monte de merda mesmo. Essas pontas soltas do Alexandre de Moraes é o que eu falo para vocês. Não tem jeito. Uma hora não dá para segurar. E outra coisa interessante que a gente está vendo aqui é que o pessoal da esquerda descobriu a pólvora aqui, ó. Que na verdade que o Trump não vai aplicar sanções a Moraes só para agradar Bolsonaro. Não, é por causa do Elon Musk. Eu falo isso desde o início aqui, cara. É lógico que é por conta das redes sociais. O Trump também tem simpatia pelo Bolsonaro, é lógico, mas o foco do Trump são as redes sociais. E mais do que isso, eu já falei em outros vídeos no passado, o foco do Trump nem é o Brasil. O pessoal do Brasil tá achando que o Trump está brigando com o Brasil. Não, o Trump está brigando com a Europa. O Brasil simplesmente está sendo usado porque o Alexandre de Moraes fez tanta merda aqui que se tornou um exemplo fácil de como você pode sacanear um país completamente tentando fazer censura de merda, tentando contornar mecanismos constitucionais a favor da liberdade de expressão. O destino final disso é a Europa, não tenho dúvida nenhuma. E nessa o Brasil se fudeu, ou melhor, o Alexandre de Moraes se fudeu, porque isso daqui quer dizer que não tem nada que o Lula possa fazer para parar essa coisa. Essa notícia foi sugerida por Vasco perde pro Boulos, Jeep carro de esquerdista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vamos começar aqui com o Matheus Leitão criticando o Alexandre de Moraes, tá? É o que eu falo para vocês, meu amigo. Esse exagero do Alexandre de Moraes já está sendo sentido pelo pessoal. Muita gente já vinha falado com o Xandão, desde aquela questão do Vaza-Toga, né? O pessoal falou, não, que o Vaza-Toga morreu, não deu em nada o Vaza-Toga, que o Glenn Greenwald publicou as imagens, as mensagens, ninguém falou nada. Eu avisei para vocês, não, essas coisas são assim, mas aquilo ali manchou a imagem do Alexandre de Moraes de forma indelével, não tem como. O Alexandre de Moraes vai para sempre ser associado com censura, com truculência, com coisas absurdas, né? Aquilo ali deu um embasamento claro até para essa ação americana contra o Alexandre de Moraes, por mais que mas o STF falou que não tinha nada demais. Mas a Globo não falou que tinha. Falar eles não falaram, porque, né? Mas ficou claro para todo mundo o absurdo que é isso. E não foi a única ponta solta que o Alexandre de Moraes deixou, não. Um monte de pontas soltas. O negócio de bloquear o X no Brasil. Precisava disso? Qual a necessidade de bloquear o X no Brasil? Por que precisava sair perseguindo Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, perseguindo o Oswaldo Eustáquio lá na Espanha? Cara, o Alexandre de Moraes fez tanta besteira, tanta lambança, que ficou claro o caminho para os Estados Unidos exatamente para usar ele como exemplo para a Europa, né? Então, a nova bola fora de Alexandre de Moraes, agora em tabelinha com o Gonê. O que o Matheus Leitão está falando aqui? O Alexandre de Moraes acabou de criar mais uma ponta solta nessa história toda, que é esse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Não tem lógica nenhuma esse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, ao contrário, prova que está sendo perseguido, né? Agora, é muito engraçado o pessoal falando aqui, ó, porque é lógico, para esquerdista não é isso, né? Ele fala assim, ó, aqui, ó, quando o magistrado, pelos motivos corretos de punir a sanha golpista da extrema-direita brasileira, exagera na forma, faz um grande desserviço, ajuda as fake news bolsonaristas que estão dizendo que está havendo perseguição. Porra, o pessoal tem que ser muito retardado mental. Tudo que o Alexandre de Moraes faz indica perseguição ao Bolsonaro e à direita. Quando que esse pessoal vai entender que se o cara anda igual um pato, quaca igual um pato, nada igual um pato, põe ovo igual um pato, não, na verdade é a pata que põe ovo, mas vocês entenderam? Se o cara faz tudo igual um pato, é porque é um pato, cacete. O Alexandre de Moraes está perseguindo a direita brasileira. Não tem o que dizer, é porque ele fica fazendo essas coisas, fica parecendo que ele está perseguindo a direita. Não, ele está perseguindo a direita, é o que a gente está falando desde o início. E ó, de tempo que a gente está falando isso, né? Então fica o pessoal nessa coisa de dizer, não, mas isso dá a impressão de que ele está perseguindo, né? Aqui, ó, Eduardo Bolsonaro vai dizer que está sendo perseguido politicamente, aliás, já fala isso lá, e alimentando a narrativa persecutória. Não, como é que pode estar dando margem a dizerem que você está perseguindo ele, Xandão? Para de perseguir ele, Xandão.
Tá aparecendo, tá dando na pinta, Xandão. Mas é o que eu falo pra vocês, esse pessoal todo da esquerda, e até outras pessoas no STF também, e na Rede Globo também, esse pessoal todo quer botar Bolsonaro na cadeia, eles querem, eles acham que tá errado, que não, que Bolsonaro, não sei o que lá, é antidemocrático, aquele pipipi popopó todo deles lá, mas até eles começam a ficar, porra, caramba, Xandão, tá foda, cara, é muito erro, cara, é muito amadorismo nesse troço todo, né? Como é que tu chegou tão longe na sua carreira fazendo merda desse jeito, cara? Que coisa impressionante, é muita incompetência junto, né? E aí o cara tá dizendo aqui que, ou seja, que foi a tabelinha com o Gonê pediu a investigação sobre Eduardo Bolsonaro e o Xandão topou e meteu bronca, né? Já falou que, olha só, Bolsonaro é o responsável financeiro para Eduardo Bolsonaro e deve ser ouvido. Que lógica é essa? Que lógica é essa? Quer dizer que você tem que ouvir a pessoa que é o responsável financeiro por outra pessoa? O Eduardo Bolsonaro é maior de idade. Não me consta que o Jair Bolsonaro tenha que sustentar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro tem os contatos dele lá, tem um monte de coisa que ele pode receber dinheiro. Ele é deputado federal ainda por São Paulo, tem um monte de contato político. Mesmo que, por hipótese, o Jair Bolsonaro esteja sustentando o filho dele lá nos Estados Unidos, o que isso tem a ver com possível crime? Aliás, que não existe crime, esse negócio de dizer que o Eduardo Bolsonaro está instigando o governo americano contra o Alexandre de Moraes, uma coisa que não tem lógica nenhuma. O Eduardo Bolsonaro ele não tem o poder de comandar o Estado americano para atacar o Alexandre de Moraes, ele não tem esse poder, né? Ele pode tentar convencer, mas tentar convencer alguém de alguma coisa não é crime em lugar nenhum do mundo, né? Aqui tem algumas considerações que o próprio Eduardo colocou aqui, ó, que o Goné afirma que a PGR, por ele comandada, foi incluída por mim no pacote de sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O Goné é uma dessas entidades, então ele seria impedido de atuar no caso. Eu não sei como é que funciona se tem impedimento na PGR, tá? Eu acho que não tem não, eu acho que PGR não tem esse problema, porque PGR é de acusação, então em tese a PGR tem lado sempre, né? O problema é o juiz, no caso do Alexandre de Moraes é evidente, né? O Alexandre de Moraes jamais poderia ser o relator desse caso aqui, jamais poderia fazer essa investigação, porque ele supostamente é uma das vítimas. É mais uma instância de que o Alexandre de Moraes pega o papel de executor, vítima, julgador e coisa e tal, virou o grande inquisitor mor do Brasil, né? O Ministério Público e a magistratura têm o dever legal de se declararem suspeitos e impedidos. E, de novo, essa questão de regra de suspeição e impedimento, isso é universal, tá? Em tudo quanto é lugar do mundo tem isso. Então é o tipo de conceito que você pode falar para um advogado lá nos Estados Unidos que vai falar, caraca, como é que o Alexandre de Moraes é o juiz dessa causa, se ele é a vítima suposta disso daqui, né? Não existe ameaça de objeto lícito, né? Ou seja, é o que eu estou falando. Você pleitear junto a um outro Estado que ele intervenha em uma violação percebida de direitos humanos é direito de qualquer um. Ninguém tem é um objeto lícito, você pode reclamar. Aliás, a esquerda vivia fazendo isso, tanto no governo Bolsonaro quanto na época da ditadura também. Vivia líder da esquerda indo em organismos internacionais e países do primeiro mundo, pedindo sanções contra o Brasil, pedindo intervenção estrangeira no Brasil, e nunca foi crime isso, porque não é crime você pedir intervenção, né? Ou seja, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Todos os meus atos foram praticados na jurisdição americana, solicitando medidas legais sob essa jurisdição. Mais uma vez, a trupe de Moraes invade a jurisdição americana e avoca para si o direito de punir pessoas que agem sob a sua proteção e regulação. Pois é o que eu falo para vocês. Esse inquérito que o Xandão está criando aqui mais uma vez, é latido, tá? Eu já falei para vocês, eles não conseguem morder ninguém, mas eles estão latindo e estão peitando ainda mais o trampo, estão esquentando mais a temperatura, eles querem que a coisa pegue fogo mesmo, né? Ao tentar me intimidar, ameaçando meu pai de prisão preventiva e coagindo por atos que eu pratiquei, a trupe dos aloprados alexandrinos mostra que não tem qualquer respeito à individualidade de condutas. O que é individualidade de condutas, né? Isso foi uma grande evolução da humanidade, para quem não sabe. Até a Idade Média, você podia ser condenado por um crime que o seu pai cometeu, que o seu irmão cometeu. Aliás, em alguns países ainda, infelizmente, a Coreia do Norte, por exemplo, a família paga por o crime que a pessoa cometeu. Isso é um absurdo, porque você não tem culpa nenhuma, não foi você que fez, mas eles dizem que vão punir a família porque aquela pessoa, para desincentivar a pessoa de cometer um crime. É uma arbitrariedade absurda. Já há muitos anos que a impessoalidade, né, a individualidade das condutas e da pessoalidade, que é você atingir a pessoa que cometeu o crime, não outras pessoas, filhos, pais, irmãos, isso já é uma base, né, uma coisa basilar no direito mundial,
que quem é culpado, mas a família da pessoa, a menos que tenha alguma coisa, não tem ligação nenhuma, não tem como responder por isso, né? Ou seja, as sanções neles e nos escritórios de advocacia que dão suporte, isso é fundamental. O Eduardo Bolsonaro já deixou claro que volta para o Brasil só depois das sanções ao Moraes efetivamente funcionando, né? O André Marsiglia também faz aqui algumas considerações sobre isso que são bastante pertinentes. Moraes, como uma das autoridades a serem punidas pelas sanções, não pode ser o relator. É óbvio. É impedido disso daqui, né? A suspeição, nesse caso, por interesse no resultado é óbvia. As sanções a Moraes não interferem em suas decisões judiciais. Por quê? Porque, de novo, as sanções eventuais ao Moraes são sobre a conta bancária dele nos Estados Unidos e empresas americanas que ele faça negócio. Ele em si não está sendo preso, ele continua livre, ele continua indo para casa, voltando, trabalhando, tudo continua normal. Os Estados Unidos não está interferindo em nada na jurisdição brasileira, ele está focando nas empresas americanas. Né? O fato de que as empresas americanas são muito importantes para a vida do Alexandre de Moraes é um problema do Alexandre de Moraes, não é um problema dos americanos. Aqui, ó, as sanções a Moraes não interferem nas decisões judiciais, que pode até continuar julgando como ele achar melhor os seus casos, nada vai alterar. Né? Inclusive, pouca gente acha provável que ele vá mudar alguma coisa nas decisões dele. Né? Uma condenação de Eduardo Bolsonaro poderia impedi-lo de exercer suas funções legislativas. Portanto, a medida da PGR se infere à imunidade parlamentar e à autonomia do legislativo e à soberania do país. A Magnitsky não. As sanções dos Estados Unidos não são ao país, ao Brasil, mas à pessoa do ministro. Moraes não é a pátria, por mais que ele ache que é, né? Enfim, todas essas coisas aqui fazem muito sentido. No final das contas, é só a repetição do que a gente vem falando. O STF se achava imune a tudo, a gente pode fazer qualquer coisa, porque qualquer coisa a gente que julga, se a gente julga, a gente vai dizer que a gente tá certo, né? E é o que eles vem fazendo desde 2019, saíram da caixinha totalmente, né? Tava na hora de alguém colocar um corretivo nesse pessoal. Tomara que eles voltem para a caixinha ou então sejam podados completamente, né? Aqui, ó, aliados de Bolsonaro esperam a sanção de Trump a Moraes em 10 dias, segundo o jornal. Eu não sei qual vai ser esse prazo, mas pelo que o pessoal está falando, a sanção já foi aprovada por 3 dos 4 ministérios envolvidos e falta agora a aprovação do Bessent, que é o secretário do Tesouro americano. Ele ficou de fazer um relatório sobre o impacto econômico dessa sanção nos Estados Unidos e o que seria necessário para uma punição efetiva ao Alexandre de Moraes. Pode ser nesse relatório que vai estar incluído a sanção às famílias do Alexandre de Moraes e de outros envolvidos, eventualmente. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa sanção, né? Então a expectativa é que em 10 dias isso esteja pronto, isso vai parar na mesa do Trump, e aí é só o Trump assinar. O Trump vai topar, porque o Trump tá puto por conta do Bolsonaro. É o que eu falo, esse caso aqui não tem a ver com o Bolsonaro, esse caso aqui é todo pela questão das Big Techs. Mas é lógico que o Trump tem uma simpatia pelo Bolsonaro, né? Aqui, ó. O Constantino também coloca aqui, ó. Moraes prova a Trump o seu arbítrio autoritário. É evidente. Fica o pessoal, até o pessoal da esquerda tá dizendo: ô, Moraes, tá parecendo que você tá perseguindo o Bolsonaro, né? Pois é óbvio isso, né? Qualquer pessoa é óbvio isso. Aqui, ó. O recado que ministros do STF receberam do governo Lula após os Estados Unidos ameaçar sanções a Moraes, né? O STF tá chateado com o governo Lula porque esperava uma reação mais enérgica do Lula. O Lula vai fazer o quê, cara? O Lula não consegue nem se manter no poder. Se não fosse vocês, esse pinguço corrupto estava na cadeia, que é onde ele deveria estar mesmo, e todo mundo sabe disso, né? Então aqui, ó, o ministro Supremo receberam um recado. A mensagem é que o Ministério das Relações Exteriores foi orientado a agir com firmeza nesse caso. Vai fazer uma notinha muito dura, uma nota muito dura, muito bem escrita, cheia de palavras grandes e difícil de entender, que ele vai fazer lá para botar o Trump no seu devido lugar. Notinha que vai ser evidentemente ignorada pelo governo Trump. Foda-se, né? Aqui, ó. Os ataques a Moraes serão encarados pelo Brasil como uma afronta à soberania nacional por parte do Donald Trump. O problema todo é o seguinte, não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes vai encarar desse jeito, o Lula vai encarar desse jeito, porque o Lula tá doido para venezuelizar isso daqui, ele quer fazer o Brasil uma Venezuela, é isso daí. Vamos romper relações com os Estados Unidos e sentar no colo da China e da Rússia. O Lula adoraria isso. O que eu acho é que ainda tem muita gente no governo que sabe que isso é uma roubada enorme, você jogar fora o destino do Brasil. Aqueles idiotas que fizeram L em 2022, não, porque temos que tirar Bolsonaro, que o Lula não é problema, o Lula é democrata. Podem ter colocado a gente sentado no colo da China e da Rússia, do lado errado da guerra, quebrando o Brasil por completo com uma idiotice, um capricho de merda. Ai, porque Bolsonaro fala muito duro, Bolsonaro fala palavras muito duras e não sei o que lá.
Enfim, o Lula não pode fazer nada no final das contas. Eu acho pouco provável que ele consiga isso. Que o Lula quer isso, que o Alexandre de Moraes quer isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o resto do pessoal, já deve ter gente lá pensando que puta que pariu, não tem jeito, cara. Imagina o Gilmar Mendes sonhando com o IDP dele lá indo embora, né? Sonhando com o IDP nunca mais funcionando. Embaixadora brasileira mergulha em missão anti-Eduardo em apoio a Moraes. Dizem algumas pessoas que ela tentou contato com o Marco Rubio e nem respondeu a ligação. Eu não sei, eu não estava lá, não ouvi nada. Mas o pessoal está dizendo que o Marco Rubio nem respondeu as ligações dela lá na embaixada, lá na Secretaria de Estado, né? Mas ela está lá querendo atacar o Eduardo Bolsonaro, né? Eu não sei não, mas isso daqui dá a impressão até que é uma ameaça ao Bolsonaro, né? Porque, sei lá, ela é uma mulher, mas ela pode andar armada, ela pode matar o Eduardo Bolsonaro lá, né? Tem que tomar cuidado o Eduardo Bolsonaro por lá com isso, né? Pode ser uma ameaça. O pessoal tá tão desesperado a esse ponto, né? Aqui, ó. Sakamoto, Trump não vai aplicar sanções a Moraes só para agradar Bolsonaro. É o que ele está falando aqui, é o óbvio do óbvio, que eu já falei para vocês várias vezes, que o objetivo dele é a questão da liberdade de expressão. As empresas, as Big Tech, são empresas americanas, são empresas importantes. E o Trump está vendo que essas empresas é que vão definir o futuro, porque a revolução da inteligência artificial está vindo aí. Essas empresas é que vão garantir quem serão os países líderes nos próximos 200 anos. É a próxima revolução industrial. Os Estados Unidos não quer ficar para trás nisso. E esse negócio de censura não quer dizer nada no final das contas, não consegue proibir nada. Mas atrapalha. E atrapalha as Big Techs, diminui o lucro dessas Big Techs. E eles não estão nem aí para o mercado brasileiro. Eu já expliquei isso para vocês quando eu falei sobre o bloqueio do X aqui no Brasil. Por que o Elon Musk decidiu comprar briga com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil? Porque comprar briga com o Alexandre de Moraes é uma oportunidade de ouro. O Alexandre de Moraes está claramente errado. Ele exigiu do X um representante no Brasil que a lei brasileira não exige, não tem isso. Foi da cabeça desse cara que ele tirou esse troço. É fácil convencer as pessoas disso. Lembra que eu falei na época? Não, essa medida não é nem para o Brasil, é pela Europa. O verdadeiro mercado para as Big Techs americanos não é o Brasil, é a Europa. E aí o que acontece? Eles queriam usar o Brasil como um exemplo do que pode acontecer, de como é que o quão ruim pode ficar para um país caso você comece a entrar nessa coisa de censura. E usar o Brasil por quê? Porque é fácil convencer que o Alexandre de Moraes está na merda. Aí vocês lembram quando ficou o pessoal aqui, ó? Vitória de Moraes e do STF, Musk engole humilhação, cede, paga e X volta. O pessoal comemorando, Moraes ganhou. E eu falei na época, não, Moraes ganhou, né, esse round da coisa. Mas é lógico que ele fez isso tudo para preparar a situação. E ele sabe, ele sabia naquela época que a chance do Trump voltar era grande, e o Trump voltando, a coisa iria para um outro patamar. E o novo patamar chegou agora, né? E esse novo patamar vai ser mais complicado. Por mais que o objetivo disso seja a Europa não vai tentar segurar o Brasil. Por quê? Porque, de novo, o caso do Alexandre de Moraes é um caso clássico, é um caso óbvio de abuso de poder, é um caso óbvio de alguém que tomou decisões fora da Constituição brasileira. Todo mundo, até o pessoal da esquerda que tá vendo que o Alexandre de Moraes tá errando. Porra, Moraes, erra menos, cara, não tanto, bicho, para aí. Calma, não precisa errar tanto assim, né? Ou seja, a Europa não vai se solidarizar com o Brasil porque estão vendo que vai dar merda isso aqui, né? Aqui, ó. Ministro do STF vê influências de Musk sobre eventuais sanções de Trump e Moraes. Óbvio que é óbvio que é isso. Esse sempre foi o ponto fundamental. Tem também um pouco da solidariedade do Trump com o Bolsonaro? É lógico que tem. Mas o ponto central do Trump aqui é a Rede X, até porque é isso que embasa a coisa. Da ação do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro tem um monte de absurdo, mas não tem nenhum absurdo óbvio que seja facilmente provado. Agora, da ação do Alexandre de Moraes contra o X, tem um monte de absurdos óbvios, fáceis de serem provados. Então é aí que o pessoal tá pegando, e é aí que vai ficar claro, e é aí que vai ser a derrocada do Alexandre de Moraes e desta porra toda. Vai acabar enfraquecendo, inclusive, o caso dele contra o Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.